Muito bem, nós estamos meditando nessa palavra e na semana passada, quando nós meditamos, nós concordamos com algumas coisas que devem sempre estar na nossa mente para nós até darmos sequência à nossa meditação de hoje, desse domingo. A primeira delas é que nós vimos que Jesus não é contra a lei. Jesus, na realidade, vai ao âmago da lei. E é isso que ele diz, ouviste o que foi dito. Quando ele diz isso, ele diz, e nós concordamos, qualquer que matar será levado a juízo. E todos nós concordamos. Quando ele, porém, diz assim, eu, porém, vos digo, nós descobrimos o que tem nessa frase de Jesus tão importante, significa que ele tem a autoridade para ensinar o que vai ser ensinado. E nós concordamos com essas duas coisas. Quantos concordam comigo? Jesus tem autoridade para ensinar, sim ou não? Jesus tem autoridade para ensinar. Isso foi o que nós meditamos na semana passada. E ele vai ensinar em cima daquilo que foi extraído da lei. Ele não está contra a lei, mas ele está indo ao âmago, à essência, à verdadeira substância da lei. Ele vai àquilo que é o mais profundo que a lei diz. Só que Jesus fazia algo de maneira muito interessante quando ele ensinava. Jesus gostava de fazer as coisas, tipo assim, de uma forma, de um certo, vou dizer, extravagante. Extravagante, de colocar de uma forma tão intensa que para não ter dúvida do que ele está falando. E aqui o que Jesus faz é o seguinte, ele pega e faz como que um paradoxo. Ele pega daquilo que é o mais grave na nossa concepção, que é matar alguém, que realmente é, e vai àquilo que nós consideraríamos o mais insignificante. E eu vou explicar isso. Quando ele diz, se alguém disser para outro, louco. Só que nós vamos entender que a palavra louco aqui não significa necessariamente alguém fora do seu juízo, alguém que é, quando a gente fala louco, pensa alguém transtornado, alguém... Não é isso que essa palavra significa. Significaria, na realidade, mais na frente eu vou voltar a explicar melhor, mas significaria algo como chamar alguém de estúpido. Seria algo mais ou menos nesse sentido a palavra que está aqui. E aí ele vai do que é o mais grave, que é matar, a chamar alguém de seu estúpido, sua pessoa ignorante, uma pessoa, chamar alguém de uma forma desrespeitosa. E o interessante é que isso que nós consideraríamos mais leve, Jesus considera e coloca de uma forma mais grave a consequência. Então ele vem como que parece que diminuindo a intensidade do que fazemos, mas aumentando as consequências do que fazemos. Então vamos meditar um pouquinho no que Jesus está dizendo. Ele diz assim, nós já sabemos o que a lei diz, se alguém matar, será levado para o juízo. Eu, porém, digo que se alguém se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Preste atenção. Jesus coloca se encolerizar contra alguém no mesmo nível de matar alguém. Uau. Isso já é uma coisa extremamente grande e intensa. Não é verdade? Porque nós até concordamos em que alguém que mate seja levado ao juízo. Mas alguém que fica irado contra outra pessoa já está também considerado digno de ser levado para o juízo? Que é o que Jesus está falando. É interessante que a língua grega, não foi a língua com a qual Jesus falou essas palavras. Mas Jesus falou em aramaico, mas o tradutor das palavras de Jesus para o grego escolheu uma palavra que é muito interessante para expressar o que Jesus quer dizer. Em grego existem basicamente duas palavras que podem ser traduzidas por irar. Uma delas é a palavra timos. Timos, em grego, é algo mais ou menos assim. Já viu aquela pessoa que é chamada cabeça quente? Você faz alguma coisa para ela e ela não gosta e na mesma hora ela é um vulcão que entra em erupção? Alguém conhece alguém assim? Alguém conhece alguém assim? Bom, e se eu perguntar, alguém é assim? Ok, nós conhecemos, né? É aquele chamado cabeça quente. Você fala uma coisa, na mesma hora ele já fica bravo, já fica irritado e já briga. Só que tem uma coisa interessante com essa pessoa, muitas vezes.
Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Da mesma forma que ela entra em erupção, ela já se acalma de novo e depois acabou, como se não tivesse acontecido nada. Alguém conhece alguém assim? Ok. Acho que vocês conhecem alguém próximo. Não sei se é muito próximo. Essa é a palavra timos. É essa a palavra que o Evangelho usa? Não, não é essa a palavra. Não que isso significa que está bom. Deixa eu dizer uma coisa. Se você é uma pessoa que perde o controle com facilidade e fica irritada e fica brava e explode igual um vulcão toda vez que alguma coisa que você não gosta acontece, não é que isso está bom não, tá? Não está bom não. Corrige isso. Como corrige isso? Deixa Cristo controlar os seus instintos vulcânicos. Ok? Mas tem um outro tipo de ira que é mais grave. Essa é ruim, mas tem algo, já viu que tem algo que se é ruim pode ficar pior? É a tal da ira. É aquela que a palavra, em grego, é a palavra orge. E essa palavra é interessante porque ela significa o seguinte: ela não é a pessoa que fica brava, explode, e ao mesmo tempo, depois que a lava do vulcão saiu e destruiu tudo ao redor, ele acha, não, mas agora vamos colocar as coisas no lugar de novo. Orge é a ira acumulada. É a ira acumulada. É a pessoa que você faz uma coisa, ela não gosta e ela deixa guardado lá. Ela deixa guardado. Daqui a pouco você faz uma outra coisa, ela não gosta de novo, ela não é que ela já esqueceu da primeira, ela acumulou com a primeira. Daqui a pouco você fala uma coisa, ela não gosta. Ela acumula com a primeira, com a segunda e agora já tem 3 coisas. E ela vai acumulando, é também como um vulcão. O vulcão mais perigoso não é o vulcão que está sempre em erupção, porque se a gente sabe, se protege dele. O problema é aquele que você pensa que está calmo e ele explode de uma hora para outra. Porque ele foi acumulando, daqui a pouco tudo que é acumulado tem que sair. E essa é a ira, é a pessoa que vai guardando no coração algo contra o outro. A tal ponto, e nós sabemos como isto é, há pessoas que vão acumulando ira contra outra pessoa, de repente por alguma coisa que realmente foi feita, que não deveria ter sido feita. Mas o que deve acontecer conosco? Guardar a ira e o rancor? O que a Bíblia recomenda? Que é o que Jesus fala, que nós não vamos entrar nessa parte hoje. Jesus fala, se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você tem que fazer? Vai lá e entrega uma oferta a Deus e esquece. Não, nem entrega a tua oferta, vai lá e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Guardar ira no coração só vai resultar em uma coisa. Vai resultar em um dia isso entrar numa erupção e destruir tudo. Há alguns presságios ou algumas previsões científicas que às vezes são assustadoras. Uma delas é a seguinte: um dia este sol vai parar de dar a sua luz, a sua energia, e ele vai acabar. E no dia que o sol acabar, acaba-se o planeta Terra também. Nossa, que previsão terrível. Só que eles, segundo os cientistas, isso deve demorar ainda mais bilhões de anos para acontecer. Oh, então tranquilo, deixa lá. Tem outras que são um pouco mais assustadoras. Quantos já ouviram falar das Ilhas Canárias? As Ilhas Canárias são essas ilhas que estão aí, né, no mar Atlântico, né, entre a Europa e a costa do continente americano, né? Os cientistas também têm uma previsão meio assustadora sobre as Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias é o seguinte, né, que um dia os canarinhos vão cantar. O problema das Ilhas Canárias é que ela tem um vulcão que não está ativo. Ele está meio que adormecido, acumulando lava. Ok? Um dia ele deve entrar em erupção. O problema é que quando ele entrar em erupção, metade da ilha vai ser jogada no mar. E quando essa ilha for jogada no mar, se eles estão corretos, diz que vai provocar um tsunami tão grande que muitas cidades que estão na costa dos Estados Unidos e ilhas que estão pelo caminho vão ser lavadas pelo tsunami. E não ser lavado por um tsunami não é uma boa coisa, né? O vulcão está ali, paradinho,
ele diz, o problema não é se ele vai entrar em erupção. O problema é que ele está acumulando ali, o problema é saber se ele vai. É quando vai acontecer, porque vai acontecer. Ele vai entrar em erupção e deve jogar metade da ilha no mar. Preste atenção numa coisa. Essa é a ira da qual o Evangelho está nos falando. Você vai guardando, você vai acumulando, você vai deixando ali. Aí daqui a pouco, porque você já tem ira daquela pessoa, você guardou no coração ira, que no dia que ela disser bom dia para você, era tudo que faltava para você derrubar tudo para cima dela. É ou não é verdade? Se a ira é guardada e acumulada, basta a pessoa dizer bom dia e você está pronto para jogar toda a sua ira de volta sobre ela. Por qual razão? Porque a pessoa eu só disse bom dia para ele. O problema não é porque você disse bom dia, o problema é porque aquela pessoa já tinha algo guardado contra. Então, na hora que disse bom dia, era tudo que ela queria. Para ter a oportunidade de despejar toda a sua ira de volta contra a pessoa. E Jesus diz, e quem tem esse tipo de ira, assim como quem mata, estará possível de ser levado ao juízo. Agora, por que Jesus compara o irar-se contra alguém com o matar alguém? Por uma razão muito simples, e isso eu já disse aqui e vou repetir hoje. Por uma razão muito simples, ninguém mata uma outra pessoa quando está irada, porque ela simplesmente naquele dia ficou com raiva, a não ser que ele seja como Lameque. Matei um porque me pisou, matei outro porque se encostou em mim. Tem um que é assim, é o mal por excelência. Mas acontece que as pessoas, normalmente o caminho para o matar o outro é guardar a ira no coração. E as pessoas no mundo têm até um ditado horroroso, que eles chamam isso de vingança. É acumular o momento de despejar toda a sua ira, que ele chama de vingança. O momento da restituição. E alguns até dizem assim que é o ditado horrível que se diz no mundo, que a vingança é um prato que se come frio. É verdade. E é aquela frieza que, de um certo modo, paradoxalmente, vai parecendo que está frio, mas alimentando o calor da ira que uma hora vem e se desmonta. Quantas pessoas, e aqui Jesus está falando, se encolerizar contra seu irmão, contra a sua irmã, quantas pessoas dentro das igrejas não têm mais relacionamento um com o outro, porque mataram-se no relacionamento? Isso é ou não é possível? Tem gente que acredita que a melhor solução, quando existe um problema entre duas pessoas, é assim, eu vou mudar de igreja. Isso é a mesma coisa daquele que fala assim, eu matei um aqui, vou esconder o corpo e vou mudar, vou sair daqui. Porque ele fez isso, resolveu o problema? Porque ele saiu do local de onde matou? Não! Jesus diz que a solução é se reconciliar e não permitir que a ira fique no coração. Porque quem tem ira no seu coração está caminhando para matar, seja literalmente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Muitos relacionamentos estão mortos porque foram alimentados, essa morte foi alimentada por meio da ira que foi guardada e armazenada no coração da pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, se você tem algo contra alguém, ou se você sabe que alguém tem algo contra você, procura resolver isso o quanto antes. Porque o resultado final disso não é o melhor, mas é o pior. Por isso Jesus fala, Jesus vai no âmago da lei, a lei diz assim, quem matar vai para juízo. Só que acontece que Jesus está dizendo, o caminho para a morte, para o matar, é guardar ira no coração. Quantos concordam com essa palavra? Diga para quem está do seu lado, não guarde ira no seu coração. Diga mesmo. Não guarde ira em seu coração. Sabe por quê? Porque senão você vai acabar matando alguém. Aí você fala assim, pastor, não fala misericórdia. Eu não. Você não é melhor do que ninguém, Jesus está dizendo. Você pode parecer que é uma boa pessoa,
E acredito que sim, graças a Deus. Mas se a gente guardar a ira lá, ela vai vir e explodir e vai ser tão grave, e Jesus considera isso tão grave quanto matar alguém. Só que Jesus faz algo interessante. Levar a juízo, isso eu expliquei na semana passada. Levar a juízo é como se nós disséssemos hoje no nosso linguajar, levar ao tribunal de primeira instância. O levar ao juízo era levar e ser resolvido dentro da vila mesmo. Dentro da vila. Levava os anciãos da cidade, os anciãos da cidade julgavam a questão e viam o que poderia ser feito. Ou o que deveria ser feito para tratar aquele problema. Só que Jesus agora leva a questão para um caso mais extremo. Ele diz agora, ok, se alguém se encolerizar contra seu irmão, encolerizar é o quê? Guardar ira no coração contra seu irmão, deve ser levado a juízo. Se alguém disser para seu irmão, raca, essa é uma palavra interessante porque a maioria das traduções da Bíblia, das Bíblias em português ou em inglês, nem traduzem essa palavra. Porque essa palavra é uma palavra que realmente não tem tradução. Ela não tem uma tradução para ela. Raca é uma palavra de origem aramaica, que essa é a língua original de Jesus. Né? A língua que Jesus falava era aramaico. Essa, com certeza, foi a palavra que Jesus disse para os seus discípulos. Se alguém disser para seu irmão, raca, e eles entenderam o que é raca. Raca é uma palavra que, como diz, não tem tradução, mas era algo tipo assim, uma palavra, é um som de desprezo para a pessoa. É como alguém, você já viu quando alguém diz assim, quando alguém despreza o outro, não considera o outro, diz, faz assim até como que um certo escárnio da pessoa, como um certo nojo da pessoa. Alguém já viu alguém fazer isso? Você está com medo da próxima pergunta, né? Alguém já fez isso? A gente faz assim. Tem tradução esse? Não, mas significa muita coisa ruim. Desprezo, escárnio, nojo, asco daquela pessoa. Jesus disse, se alguém olhar para seu irmão e disser assim para ele, raca. Se alguém, em outras palavras, desprezar o seu irmão, ou a sua irmã, já tem que ser levado ao sinédrio. O que é o sinédrio? Lógico que Jesus está usando uma ilustração que é algo extremo. O sinédrio era a maior corte, era como se fosse o supremo tribunal dos judeus. A suprema corte dos judeus, que era a instância mais alta. Chegou ali, não tem mais para onde ir. Era o sinédrio. Jesus foi condenado pelo tribunal, pelo juízo da vila? Não. Jesus foi condenado por quem? Pelo sinédrio. Porque Jesus fez algo que merecia condenação? Nós sabemos que não. Mas o sinédrio é aquela corte maior dos judeus em que a pessoa era levada e uma vez condenada ali, acabou. Acabou. Condenação final. Não tem o que apelar, não tem o que falar. E Jesus diz, quem é que deve ser levado ao julgamento do sinédrio? Ao sinédrio? Quem olha para seu irmão e diz, raca. Peraí, Jesus, se alguém matar, vai para o juízo. Concordo. Se alguém ficar com raiva, é o mesmo que matar. Vai para o juízo. Mas só porque eu disse, eu já tenho que ser julgado pela corte maior? Parece que, à medida, você entendeu o que eu estou dizendo? Parece que vai diminuindo a intensidade da ação e Jesus vai aumentando a intensidade da consequência. Se alguém mata, é julgado. Se alguém fica irado, é julgado pela corte primária. Se alguém despreza o seu irmão, é julgado pela corte maior. Só que acontece que vai fazendo assim, né? Parece que vai andando ao contrário. Menor é a ofensa aos nossos olhos, maior é a condenação que Jesus fala que é. O que Jesus está querendo dizer com isso, então? O que Jesus está querendo dizer é que quando alguém despreza o outro,
É ainda pior do que ficar irado com ele. E eu vou dizer por qual razão. Não que eu estou justificando a ira, porque ela é má. Só que enquanto alguém tem ira pelo outro, ele o reconhece como uma outra pessoa. Quando ele despreza, nem mais como pessoa ele olha para aquela pessoa. Ela foi diminuída, ela foi colocada abaixo de um ser humano. Essa é a verdade. Quando você está irado com alguém, você fala, mas esse fulano, mas essa pessoa, mas aquela... Você fala. Quando você chega ao ponto do desprezo, que olha e diz, assim, pouco me importa. Para mim isso não vale nada. É o estágio em que considera a pessoa como menos do que uma pessoa. Raca significa escárnio, desprezo. E a pergunta que eu faço, que é o que Jesus quer dizer para nós, será que cabe no nosso coração como irmãos e irmãs em Cristo Jesus ficarmos irados e aguardar ira no coração contra alguém? Não. Será que cabe no coração daquele que ama o Senhor e que reconhece a sua graça e a sua misericórdia, desprezar o seu irmão e a sua irmã a ponto de dizer, pouco me importa, já não faz valor algum para mim? Eu estava lendo sobre isso, pesquisando um pouquinho mais, e eu achei interessante que eu achei, dentre os livros da história dos judeus, a história de um rabino chamado Simão ben Eleazar, que ele estava saindo um dia da casa de seu rabino mestre, aquele que estava lhe ensinando, lhe instruindo, e quando ele estava andando pela rua, todo se deliciando com os ensinos que ele havia recebido da lei, das instruções, de repente, quando ele está andando na rua, passa por ele uma pessoa que era meio defeituosa, meio feiozinha, assim, sabe aquela coisa que o olho não atrai muito? Porque aqui que é o risco do olho. O olho é enganoso. Às vezes a gente olha para alguém e o valor dela está naquilo que a gente consegue enxergar. Falsidade. Ok? É isso que o mundo quer nos ensinar, mas não é verdade. Ele olhou para aquele homem que ele estava passando e esse homem lhe cumprimentou, disse, bom dia. Olha o que a história diz, eu achei interessante. Aí esse, que era o rabino, que havia saído da sala da instrução da lei, olhou para ele e disse, raca. E ainda disse assim, como é que uma pessoa feia como você tem coragem de falar comigo? Raca, como é que uma pessoa feia como você, asquerosa, fala comigo? Interessante foi a resposta dele, ele respondeu assim, eu não sei, mas vá e pergunte ao seu Criador, que nos criou a ambos, quão feia é verdadeiramente a criatura que ele criou. Raca, desprezo, asco, nojo, repulsa. Deixa eu te dizer uma coisa, se nós chegarmos a esse estágio de repudiarmos alguém que está em Cristo Jesus, como nós estamos, sabe quem nós estamos desprezando? Ao próprio Senhor que assim nos fez. Eu me lembro que uma vez, e talvez a Márcia lembra essa história, quando morávamos ainda lá em Anápolis, teve uma vez um congresso daqueles, até que o pastor Zé Pedro foi presidente desse congresso lá em Anápolis por muitos anos, né? Um congresso de jovens, e uma vez um pregador foi lá nesse congresso, e ele, durante a mensagem, a pregação, às vezes a gente pede, né? Igual eu falei assim, diga para seu irmão tal coisa, diga isso, né? Diga para seu irmão isso, para sua irmã aquilo. Aí ele disse assim, pediu para as pessoas dizerem uma para a outra no meio da mensagem do que ele estava dizendo, algo assim, você é feio, mas eu te amo em Cristo Jesus. Aí muitos começaram a dizer um para o outro, você é feio, mas eu te amo em Cristo. Aí quando a pessoa disse para outra pessoa dizia assim, aí olhou para ele assim,
já vai ser condenado para o fogo do Geena. Vou explicar o que é isso. Aqui eu falei sem colocar uma tradução, mas vamos entender. A palavra que está escrita aqui na minha versão traduzida por louco não significa louco maníaco, alguém fora de si, alguém transtornado, alguém que deveria estar com a camisa de força, porque senão ele mata outro. Não, não é essa loucura. Essa palavra aparece outras vezes no Evangelho de Mateus. E eu vou ler com você alguns versículos aqui. Nessas outras instâncias do Evangelho de Mateus, ela não é traduzida por louco. Ela é, por exemplo, traduzida por insensato. A palavra grega é uma palavra muito interessante. A palavra grega que aparece aqui é a palavra, está escrito moré, que vem do grego moros, ou moros. Essa palavra moros, em grego, ela foi usada uma vez por um psicólogo no século XX, que ele criou uma... Já ouviram falar no teste de QI, ou em inglês IQ? Já ouviram falar no teste de QI? Você faz um teste e te dá uma graduação. Né? Em inglês é IQ, em português QI, que é o coeficiente de inteligência, que é o que se chama esse teste. O homem que inventou esse teste era um psicólogo chamado Henry Goddard. E ele colocou as graduações, e para cada graduação, um nome e um número. Eu vou dizer a graduação que ele colocou. Quem tivesse de 0 a 25, ele chamava de idiota. 0 a 25 é idiota. Com o tempo, esse linguajar que foi inventado por um psicólogo acabou caindo na boca do povo. Depois os psicólogos vão até abandonar essas definições. 0 a 25 é idiota. Ok. De 26 a 50, imbecil. Se o seu teste deu de 26 a 50, ele dizia, és um imbecil. Eu não estou brincando, isso é sério. Isso foi em 1910. Então, 0 a 25, idiota. 26 a 50, imbecil. De 51 a 70, um termo que nós não temos, normalmente não usamos em português, mas foi usado muito no inglês. Moron. Moron. You are a moron. Alguém já ouviu alguém falando em inglês? Ok, moron. É uma palavra que vem do grego. Moros. Moron. Que significa, por esse psicólogo, alguém que está 2 degraus acima do idiota ou só 1 degrau acima do imbecil. É um moron. É aquele assim meio... Segundo o Goddard, esse psicólogo, é o seguinte, é aquela pessoa que já é adulto, mas parece que é um menino entre 8 e 12 anos de idade. É um moron. Os psicólogos diriam em inglês moron. Os portugueses dizem carinhosamente, em português, não os portugueses, né, mas carinhosamente em português, principalmente os brasileiros, tu és uma anta, né? Mais ou menos por aí. Moron não significa o louco varrido, mas significa aquela pessoa que é insensata nas suas atitudes. E essa palavra, Jesus diz, não chame o seu irmão de moron, de moros, moré. Não chame desta forma. E aí eu vou entender E Jesus diz, e quem faz isso foi intensificando, parece que está pior do que o que matou. Como é que pode isso? Porque ele veio do matar, para o ficar irado, para o desprezar, e agora chegar ao ponto da total repulsa e diminuir a pessoa. Veja o que é muito interessante, que eu gostaria que você prestasse atenção, para a gente entender o que essa palavra significa no Evangelho de Mateus. Abra comigo o capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E você vai entender por que Jesus diz que não podemos chamar os nossos irmãos, as nossas irmãs, de insensato. Ou no grego, moré, moros, moron. Ok? Veja o que ele diz aí no capítulo 7,
No final do Sermão da Montanha, no final do seu ensino, Jesus diz assim: olha, agora eu acabei de ensinar a todos. Eu vou comparar a quem ouve os meus ensinos como dois tipos de pessoa. A sábia e a que é moros, ou moros. Moron é a mesma palavra que está lá no capítulo 5. Ele diz assim no verso 26, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Vou compará-lo com o moros. Segundo esse psicólogo, vou comparar com alguém que está 2 degraus acima do idiota ou só um do imbecil. Por quê? Porque Jesus diz assim, porque ele edificou a sua casa sobre areia. Ah, preste atenção, ele não é o louco de estar transtornado. Ele é um insensato que acha que ao construir a sua casa sobre areia, a casa está linda e maravilhosa. Olha que casa linda. Só que acontece que quando vierem as tempestades, as chuvas, os rios subirem e baterem contra aquela casa, grande será a sua ruína. Deu para entender o que é essa pessoa que Jesus está dizendo? É um insensato, aquele que não analisa bem as suas atitudes, as suas decisões. Veja outro exemplo interessante que aparece no capítulo 23. Capítulo 23 de Mateus. No capítulo 23, verso 16, Jesus diz assim: ai de vós, condutores cegos. Não é o condutor de cego, é o condutor que é cego. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Ele diz, insensatos e cegos. Moron. É a palavra que Jesus usou aqui no Evangelho. Moros. Insensato. Você não sabe distinguir. Porque ele diz assim, aquele que jurar, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O insensato não sabe distinguir as coisas, ok? Ele não sabe perceber aonde está o verdadeiro valor das coisas. O insensato, o moron, aqui do que Jesus fala no Evangelho, é aquele que constrói uma casa linda, mas sobre areia. É aquele que olha para as coisas, mas não sabe dar a elas o verdadeiro valor. Está dando para entender o que Jesus está dizendo? Ele diz assim, vamos ver agora outra passagem, capítulo 25 do Evangelho de Mateus também, nesse Evangelho aparece de novo. Jesus conta a parábola que é conhecida como a parábola das 10 virgens. E ele diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, sábias, como o construtor que construiu a sua casa não sobre a areia, mas sobre a rocha. Quem é o construtor que constrói bem a sua casa? É aquele que ouve os ensinos de Jesus e os pratica. Quem é o construtor moron? É aquele que constrói uma bela casa, mas sobre areia. Tem 10 virgens, todas 10 têm o seu esposo. Só que 5 são sábias, como o construtor. 5 são insensatas, são nécias, são loucas. E a palavra de novo é qual? Moron. Ok? Moros. Porque e 5 loucas, nécias, imprudentes, insensatas. As loucas, as moron, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Preste atenção, quem é o moron? Que Jesus diz que nós jamais podemos chamar um ao outro de moron. Apesar de que Jesus está chamando os fariseus e os escribas de moron, e Jesus está dizendo que qualquer um que não for sábio para distinguir o verdadeiro valor das coisas é moron espiritualmente, é moron aquele que não sabe colocar os verdadeiros valores no seu lugar, no seu devido lugar, e é aquele que não sabe, acima de tudo, distinguir o que são valores espirituais de valores materiais. Jesus diz... ele pode nos analisar e até dizer, olha,
cuidado, você está andando pelo caminho da morte. Não está distinguindo. Eu não posso chamar ninguém assim, porque Jesus disse, se eu rotular alguém de moros, moron, Jesus diz, você que fizer isso, será levado ao fogo do Geena. As nossas versões normalmente traduzem por o fogo do inferno. Mas deixa eu explicar uma coisa que é muito importante. A palavra Geena, ou Geena em grego, vem de um termo do Antigo Testamento. Era um vale que tinha próximo a Jerusalém, porque Geena significa, vem do hebraico, Gehinom. Gehinom significa o vale de Rinom. É o único significado da palavra Geena, do grego, ou Geena, como às vezes aportuguesamos o som. O que era esse vale? Que era um vale próximo a Jerusalém. Esse vale ficou conhecido de uma forma terrível na história de Israel por uma razão. E eu quero que você lê comigo essa passagem para você perceber o quão sério é essa questão e o que significava este vale naquela época. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 28. Abra lá. Eu sei que o nosso tempo já está praticamente esgotado, mas eu quero que você entenda isso antes de nós encerrarmos o nosso culto de hoje. Capítulo 28 do segundo livro das Crônicas. Ele nos diz o seguinte, no verso 3. Vamos ler a partir do 1 para a gente entender a história melhor. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar. 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom. No vale de Rinom. E queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. O que era o vale de Rinom? Era o vale onde, infelizmente, esse rei Acaz não só levou incensos aos Baalins, mas como passou ao fogo os seus próprios filhos. O que significa passar ao fogo os seus filhos? Os queimou vivos em honra a um deus, a um Baal terrível chamado Moloque. Esse é o vale de Rinom. Ficou conhecido como o vale aonde se queimou incenso a deuses estranhos e aonde Acaz teve a coragem ou a insensatez de queimar o seu próprio filho a Moloque. Eu sei que a coisa é terrível e não nos causa prazer, mas preste atenção o quanto isso era terrível. Sabe como é que era o deus Moloque? O deus Moloque tinha uma imagem dele, que era uma imagem como de um deus sentado, com os braços desta maneira, ok? Os braços estendidos assim, o Moloque. A sua barriga era aberta e eles colocavam lenha ali dentro e colocavam fogo. E colocava fogo e aquilo era feito de um metal. E ele era oco por dentro. Então, quando colocava fogo ali, o que acontecia? O fogo entrava por dentro daquela imagem tenebrosa. E o rei Acaz pegou o seu próprio filho e colocou sobre os braços de Moloque para que morresse. Queimado nos braços de Moloque. Dá para entender o que é o Vale de Rinom? Que lugar horroroso! Veja o que diz o profeta Jeremias. Veja o que diz o profeta Jeremias. E aqui eu quero chegar a um ponto conclusivo da nossa mensagem. Jeremias, capítulo 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 31. Olha o que ele nos fala. E edificaram altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, no Geena, no Gehinom,
para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. O exemplo de Acás foi imitado por vários outros depois em Israel. O vale de Rinom ficou conhecido como o Vale da Morte. E aí o que os judeus depois fizeram? Depois Josias veio e quebrou tudo aquilo e mudou tudo aquilo, e o Vale de Rinom se tornou, sabe o que na época de Jesus, o que era o Vale de Rinom? Se tornou o lixão da cidade, onde levava o lixo para ser queimado. O Vale de Rinom era o lixão de Jerusalém, onde o lixo era incinerado. E lá o fogo queimava dia e noite lixo. Mas você já imaginou o que é um local como esse? Onde está se queimando lixo? Qual é o cheiro desse local? Um local que se queima lixo. Jesus está usando uma linguagem que é muito própria, que eles entenderam o que eles estavam falando, e aqui eu concluo. Se você matar alguém, você vai para o juízo. Mas deixa eu te dizer uma coisa no âmago da palavra de Deus para nós que somos irmãos e irmãs. Se você guardar ira no seu coração, você também merece ser julgado como quem mata alguém. Porque o caminho de matar alguém está na ira. Seja literalmente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Quem mata outro e entrou para o caminho do desprezo, olha para a pessoa e diz, raca. Você merece agora ser julgado pela maior instância do tribunal. Mas tem mais. Se você chama o seu irmão de insensato, quem é o insensato? Insensato é quem não tem discernimento espiritual. Se você não considera que o seu irmão e a sua irmã em Cristo têm discernimento espiritual, você está se colocando no meu lugar. Porque só tem um que pode nos dar um juízo. E esse chama-se Jesus. E ele dá o juízo não para condenar, mas para dizer assim, arrependa-se dos seus maus caminhos e converta-se. Porque quem desprezar o seu irmão a ponto de lhe chamar de insensato, sem discernimento espiritual, vai ser levado para ser queimado lá no Vale de Rinom. Você vai para o lixão. Você vai para o lixão. Quem despreza o irmão, não o considera, não o valoriza, está caminhando em direção ao Vale de Rinom, ao Geena, ao lixão, o lugar aonde tudo que não presta é queimado. Em suma, e aqui eu concluo de fato, e peço já para você ficar de pé comigo. Em suma, fique de pé. Em suma, Jesus está dizendo o seguinte, disse para os seus discípulos lá, e diz para nós hoje, cuidado como você trata o seu irmão e a sua irmã. Se você pensa que tratar os outros de qualquer maneira não tem consequências, as consequências são graves. E principalmente para quem? Não para quem você tratou mal, mas para você que trata mal ao outro. Você entendeu o que eu falei? As consequências não são para quem você tratou mal, mas para você, se eu e você tratarmos mal a alguém. Coloque isso no seu coração. Se você disser assim, pastor, mas se a gente não for duro com as pessoas às vezes, se a gente não... Olha, deixa eu dizer uma coisa. Ame e declare a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Deixe que Deus trabalhe. Na ira do homem não opera a justiça divina. Não opera. Não trate ninguém com descaso, com ira, com desprezo. Se você tem alguém no seu coração que o relacionamento está morto, Jesus disse ser tão sério que é como ser levado para ser queimado no Vale de Rinom, o lixão da cidade. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e coloque diante do Senhor, o nosso relacionamento um com o outro é sério, não é brincadeira. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te exaltar nesta hora, porque o Senhor nos dá esta palavra não para nos condenar, mas para nos alertar, para que nós possamos mudar o nosso modo de agir diante do Senhor e com os nossos irmãos e irmãs. Livra-nos, Senhor, de sermos pessoas que ficam iradas uns com os outros.
de sermos pessoas que desprezamos aos outros, de sermos pessoas que ignoram e que desprezam a ponto de colocar a pessoa como sem valor algum, porque o Senhor morreu por todos nós e todos temos um valor diante de Ti e nós não podemos menosprezar e diminuir a ninguém. Em nome de Jesus, que nós possamos amar, respeitar uns aos outros, porque assim nós estaremos amando e respeitando ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.